A paz do Senhor Jesus Cristo, me chamo Alessandro Jovino e hoje levo mais uma palavra de Jesus Cristo para a sua vida. O tema de hoje é paralisia espiritual. Você já ficou muito tempo paralisado, estagnado por conta do medo? Essa palavra, ela vai ser um norte certo para a sua vida. E essa palavra se encontra no livro de João, capítulo 5, do versículo 1 ao 9. Essa palavra fala de um homem paralítico que ficava à beira do tanque de Betesda. O tanque de Betesda é o tanque ao qual o Senhor usava para fazer curas, né? As pessoas iam atrás das suas bênçãos, dos seus milagres. Só que o paralítico, ele sempre alegava que não tinha ninguém para levá-lo até esse tanque, para ele receber a cura dele, para ele voltar a andar. E ali, Jesus Cristo encontra esse paralítico. Então, a analogia que nós fazemos hoje, não falo analogia, mas de fato acontecia a paralisia por conta da incredulidade, do medo, ou até mesmo de pessoas que não ajudavam ele a chegar até o tanque. Mas ali são duas coisas, meus irmãos e minhas irmãs: a questão física e a questão espiritual. A questão física, que de fato ele era paralítico. A questão espiritual, que faltou fé de que pudesse aparecer alguém para levá-lo. Eu sei que ele passou muitos anos, mas Jesus Cristo atestou isso, né? Então, e ali ele ficou por muito tempo, né, à espera de um milagre. Vou ler a palavra e nós vamos meditar juntos sobre essa palavra, porque essa palavra ela vai te libertar do medo. E eu vou testemunhar aqui do que aconteceu comigo, tá, meus irmãos? Abra suas Bíblias, João capítulo 5, versículo 1 ao 9, a cura junto ao tanque de Betesda. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado de Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumavam ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas, né, que eram os anjos, né, que movimentavam as águas ali, ordenado por Deus. E de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitar as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Olha só, 38 anos. Quando ouviu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: "Você quer ser curado?" Disse o paralítico: "Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada." Perdão, meu Deus. Meus senhores. "Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim." Então Jesus lhe disse: "Levanta-se, pegue a sua maca e ande." Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: "Hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca." Mas ele respondeu: "O homem me curou, me disse: pegue a sua maca e ande." Louvado seja Deus. Que palavra maravilhosa. Bebeu um pouquinho de água, que eu estou com problema na garganta. Não é costume de eu ficar bebendo água nas gravações, mas eu preciso levar a palavra. E Deus me dá a cura da enfermidade, porque eu tenho um compromisso com a palavra, né, do Senhor. E eu sei que eu tenho muitos tiques nervosos, né? E eu tenho problema na garganta.
Mas isso não vai me impedir, meus irmãos. Assim como Moisés era gago, né? E tinha o seu irmão Arão para ajudá-lo. E aqui quem está me ajudando é o Espírito Santo. E como eu sempre venho falando, não olhe para o pregador que está levando a mensagem, né? Porque eu sou uma natureza fraca, um corpo humano totalmente frágil e limitado. Mas eu sei que toda palavra que sai da minha boca é o Espírito Santo que vem ministrar. Amém? Paralisia espiritual. Vocês sabem o que é paralisia espiritual? Alguém dos irmãos sabe o que é paralisia espiritual? Assim como a paralisia física naquele momento impede o corpo de se mover, a paralisia espiritual impede a vida cristã de avançar. Então, ali, como eu falei na introdução dessa mensagem, ali o paralítico ele estava com dificuldade, né, de se movimentar e na vida espiritual, né, impedia dele avançar, de ele ter mais fé, porque é uma doença, e ele já sofria há 38 anos que ele estava ali. Ele imagina só o emocional desse homem vendo pessoas sendo curadas ali naquele tanque há mais de anos, e ele não podendo, e mesmo que ele se arrastasse, ele não conseguia chegar. Então, pessoas paralisadas espiritualmente ficam presas em pecados, em medos, incredulidade ou a religiosidade. Então a paralisia espiritual, meus irmãos, é muito sério. Muitas pessoas, como eu, fiquei um tempo paralisado totalmente. Só no espiritual que eu tive essa virada de chave. Só o mundo espiritual que teve a virada de chave na minha vida para tirar essa paralisia, o medo que eu tinha de avançar espiritualmente. E ali estão num tanque de Betesda, mas não consegue dar o passo de fé para receber o milagre. Ele não consegue dar o passo de fé. Trazendo para cá, quando nós não conseguimos dar o passo de fé por conta do medo, para a gente receber o milagre, ali ele estava paralisado, assim como eu fiquei muitos anos paralisado, meus irmãos, estagnado. Eu não via um mover na minha vida por N situações, mas ao decorrer dessa mensagem eu vou falar de uma única situação que está sendo, né, uma porta, tirando as amarras para poder o Senhor abrir as portas na minha vida e vai abrir na sua vida também. Então, essa palavra ela é muito importante para dois tipos de pessoas, meus irmãos: aquelas que já estão paralisadas, para que o Senhor retire essa pessoa da paralisia espiritual, da estagnação, e daquela pessoa que está na iminência de cair num laço do passarinheiro, de um medo, de uma paralisia. Você que me assiste, atenção, cuidado para você não cair numa paralisia espiritual. Muito cuidado, porque você pode levar anos e talvez nem consiga, por conta da nossa incredulidade, da nossa falta de fé, né? Do nosso medo. Então, essa palavra aqui especificamente, ela acontece para aqueles que estão na iminência de cair e nem sabem. Eu não sabia, primeiro que eu não tinha nem conhecimento da palavra, e eu fui um alvo muito fácil, né, para cair nessa paralisia. Então, assim, a primeira é estagnação na vida com Deus. Orar pouco, eu nem orava, né? Há um tempo atrás eu nem orava, né? Ler pouca Bíblia, né? Que a gente não cresce se a gente não lê a Bíblia. Acomodação no pecado, as pessoas se acomodam no pecado, aceitam hábitos que afastam da santidade. Tem hábitos, meus irmãos, que
nos afasta, o Espírito Santo se afasta, o fogo do Espírito Santo se afasta de nós. Hábitos, atitudes, nossas condutas, palavrão, portas abertas, brechas, né? Legalidade, gritos dentro de casa, tudo isso, contenda, isso afasta o poder do nosso Senhor, das nossas vidas, o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, que é a nossa proteção. Dependência de terceiros, sempre esperando que as outras pessoas façam por nós o que precisa decidir diante de Deus. Esse foi um dos pontos que eu mais errei, achar que as pessoas deveriam fazer algo por mim porque eu tinha feito algo por essas pessoas. Eu estava totalmente enganado. Eu me rendi aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi a única forma de eu aumentar a minha dependência em Jesus Cristo. Desânimo constante, né? Viver olhando para as dificuldades, como o paralítico que sempre dizia: não tenho quem me ponha no tanque. É difícil, é algo muito delicado, porque ele estava ali, via as pessoas curadas. Isso mexeu muito com o sentimental dele, com a vida emocional, assim como mexe com a nossa quando a gente não alcança, né, um milagre, né, uma bênção, e a gente vê pessoas recebendo bênção e a gente ficando para trás. A gente é ser humano, não falha, nós temos sentimentos, né? Nós sabemos que isso não é fácil, mas diante de tudo isso, Jesus Cristo, ele confronta a paralisia espiritual. Jesus pergunta: quer ser curado? Jesus pergunta todos os dias para nós: você quer ser curado? Você quer ser curado do medo, da ansiedade, da culpa, do remorso? Tudo isso te paralisa, me paralisou. A cura espiritual, meus irmãos, começa quando nós reconhecemos a nossa necessidade e respondemos a esse chamado. A fé, ela exige ação e decisão. Jesus não carregou o paralítico até o tanque, mas disse: levanta-te, toma a tua cruz e anda. O que o paralítico estava esperando? Que alguém o levasse até o tanque. Mas o que Jesus nos ensina? Ação e decisão, né? Levanta-te, toma a tua cama e anda. Quem obedece à voz de Jesus Cristo se levanta da paralisia espiritual. Olha, meus irmãos, eu demorei tanto para eu ter discernimento da palavra, entendimento espiritual do que é o mundo espiritual. E eu ainda estou aprendendo, né? Eu sou uma ovelhinha ainda no mundo espiritual, mas o Senhor tem levantado pessoas para me ajudar, mentores espirituais, para me orientarem de como proceder, né? E de como vencer a paralisia espiritual. Então, o primeiro passo, ali eu falei das limitações do paralítico, certo? Fazendo comparação com os dias de hoje. Falei também sobre que Jesus confronta, né, a paralisia. Encontrou o paralítico lá no tanque de Betesda paralisado pela incredulidade, pelo medo, pela falta de fé, sempre alegando dificuldade, certo? Depois Jesus Cristo confronta através da palavra. E agora, como vencer? Como Jesus nos ensina a vencer a paralisia? Nós devemos reconhecer a nossa condição. Admitir que estamos parados. Senhor Jesus Cristo, estamos parados. A segunda forma de vencer a paralisia espiritual é o quê? Ouvir a voz de Jesus. Ele ainda pergunta: quer ser curado? Jesus conversa conosco, ministra aos nossos corações. E Ele conversa conosco através da onde? Aqui, ó, da palavra do Senhor. Já aqui nos vídeos do YouTube, na mensagem de Jesus Cristo, eu já ensinei, tem alguns shorts também que eu já ensinei como falar com Jesus Cristo de uma forma simples, e com o tempo o Senhor tem um mistério para cada um. Amém? E a outra é: dê um passo. A terceira forma
de nós vencermos a paralisia espiritual através da palavra do Senhor é dê um passo de fé. Primeira coisa, quem está assistindo esse vídeo aqui, creia. Levante-se e mude de atitude. Porque tudo que é levado aqui, quem me assiste tem que crer. Tem que crer, porque senão a palavra ela não entra na tua casa espiritual. Ela não entra na tua vida. Primeira coisa, creia tudo que um mensageiro de Jesus Cristo está falando. Porque está totalmente baseado na palavra e o Espírito Santo tem ministrado nas mensagens através do canal do YouTube. E a quarta coisa é o que? Ande em novidade de vida. O paralítico ele não voltou para o mesmo lugar, ele seguiu andando. Não volte para o lugar da derrota. Ninguém mais vai te achar no endereço da tua derrota, porque o Senhor está construindo o endereço da tua vitória, assim como o Senhor construiu e está construindo na minha vida, vai construir na sua vida. Meus irmãos, há muitas pessoas hoje presas a vícios, ressentimentos, traumas ou falta de fé. Estão paralisadas, as pessoas estão paralisadas espiritualmente. Jesus Cristo tem poder para libertar, assim como me libertou, restaurou a minha vida e colocou em movimento novamente. A decisão depende somente da gente. Ficar esperando ou levantarmos pela fé. Então, a paralisia espiritual, meus irmãos, é vencida quando deixamos de depender das circunstâncias e nos entregamos a Jesus. Não olhar pela dificuldade, mas olhar pela fé, pelo passo da fé. Então hoje Jesus Cristo ele te chama para se levantar e andar em vitória. Não aceite, meus irmãos, viver paralisado. Em Cristo você se levanta e anda. Amém? E agora eu vou falar o meu testemunho, como é que foi. Eu passei 2 anos praticamente da minha vida totalmente paralisado. Não movia as águas, eu não via nada acontecer. Por um período, isso foi o trabalhar de Deus na minha vida, forjando meu caráter, me transformando num vaso, me moldando, me ensinando, me corrigindo, me tratando. E nesse período o Senhor ele não permitiu e Ele não permite que ninguém interfira de nenhuma forma, porque é o trabalhar de Deus para conosco. E eu entendi, mas ao mesmo tempo o Senhor já me formou um vaso na mão do oleiro. Ele já me formou, ele já fez, tirou todas as pedras, todos os empecilhos, deixou um vaso perfeito. E agora, meus irmãos, ele está me enchendo através do Espírito Santo. É assim que funciona o trabalhar de Deus. E eu percebi que também durante esse período, meus irmãos, nada acontecia. E as minhas mentoras espirituais falaram: vão lá, vai, filho, e peça perdão no mundo espiritual e também perdoe pessoas que te fizeram mal. Essa palavra aqui, essa mensagem é só para quem crê, porque eu tinha muito medo de avançar. E isso foi um dos núcleos para que o Senhor arrebentasse as trancas de ferro, os portões de bronze, e eu conseguisse, o Senhor entregasse os tesouros mais ocultos e escondidos que nenhum homem teve acesso. Isso está na Bíblia. Essa palavra está na Bíblia. Então a única forma, meus irmãos, eu poderia fazer várias campanhas
se a gente não acertar, se a gente não afinar o discurso espiritual, as palavras certas, a gente não consegue se libertar. E assim aconteceu. Você não precisa pedir perdão para a pessoa, dependendo da situação. É o Espírito Santo que te convence. É o Senhor, são pessoas que o Senhor levanta para te ajudar. No meu caso, eu levantei em oração, pedindo perdão. Puxei históricos, memórias do passado, para liberar o perdão. Liberar perdão no mundo espiritual abre portas. Da mesma forma como o Senhor está abrindo portas para mim através de um perdão, precisa ser para a pessoa, no meu caso, para Deus. Se a pessoa recebeu ou não, aí é ela com Deus. Aí é ela com Deus, porque nós devemos fazer a nossa parte. Liberar perdão, que é o quê? Pedir perdão no mundo espiritual diante de Deus por tudo que nós fizemos contra essa pessoa. E se essa pessoa, através de uma ira, de uma mágoa, de uma raiva, de um ódio infindável, de fazer até obra de macumba para te destruir, você tem que perdoar. Porque isso o Senhor, Ele recebe uma oração sincera, vinda do coração. Por isso que nós devemos ter um coração aberto para Jesus Cristo. E assim eu fiz, e as portas se abriram. Amém? Farei uma breve oração, que eu estou um pouco ruim da garganta, meus irmãos, para abençoar a vida dos irmãos. Senhor, meu Deus, amado Pai, que essa palavra, Pai, tenha sido uma palavra de instrução espiritual, Pai, na vida dessa pessoa que precisa sair dessa paralisia espiritual. Eu não sei qual é a causa dessa pessoa, meu Deus. Eu não sei o que essa pessoa vive. Eu não sei por que essa pessoa está paralisada, Pai. Mas, Senhor, entra com a Tua providência, Pai. Entra, meu Deus, com o Teu poder, meu Pai. Ajuda essa pessoa como o Senhor ajudou o paralítico no tanque, Pai, de Betesda. Não deixe, Pai, essa pessoa também, Pai, cair nas armadilhas de Satanás, como esse paralítico ficou por anos, esperando por uma bênção, por uma cura, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, ajuda, abençoa o Teu povo. Amém. Amém, povo de Deus. Essa foi mais uma palavra de Jesus Cristo para a sua vida. Espero que todos continuem e fiquem firmes na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.